Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Quando Xifeng ativou o mundo da fantasia, uma barreira de luz tênue se formou ao redor de seu corpo. Mundo da fantasia. Imunidade a todo dano mágico e 10% do dano mágico recebido será convertido em cura, recuperando os HP do jogador por 10 segundos. Tempo de recarga, 3 minutos. Naquele momento, os jogadores ao redor de Xifeng ainda não haviam percebido que o assassino mecânico estava se preparando para atacar. Eles continuavam avançando estupidamente em direção a Xifeng. Antes que alguém pudesse reagir, rachaduras começaram a aparecer na estrada pavimentada de pedra enquanto o solo tremia. No instante seguinte, incontáveis lâminas de ar jorraram das fendas. Quer fossem jogadores ou NPC, todos os atingidos pelas lâminas de ar morreram instantaneamente. Quando a tempestade turbulenta acabou, a rua em frente ao salão de teleporte estava irreconhecível. Naquele momento, aquela pequena seção da cidade havia se transformado em ruínas. Os jogadores que observavam a batalha à distância ficaram em silêncio. Era a primeira vez que testemunhavam um poder destrutivo tão assustador. Com um único ataque, o assassino mecânico matou milhares de jogadores. Um grande vazio surgiu na rua antes lotada. Até os guardas de nível 150 não sobreviveram ao ataque. Como eles, meros jogadores, poderiam enfrentar um monstro daquele nível? Um sentimento de impotência cresceu no coração daqueles que antes estavam determinados a matar o assassino. Não! Agora, os líderes das guildas que haviam ordenado que seus membros cercassem Xifeng já não mantinham a calma de antes. Tudo o que restava neles era arrependimento e raiva. O domínio da tempestade do assassino mecânico havia obliterado instantaneamente milhares de seus membros. Além disso, a maioria deles eram jogadores de elite. Como guildas sem classificação, eles não possuíam muitos elites. No máximo, cada guilda tinha entre 600 e 700 jogadores de elite. Portanto, até a morte de algumas dezenas deles era um golpe significativo. Agora, porém, cada uma dessas guildas havia perdido mais de 100 elites. Aquele único ataque foi um golpe fatal. A estratégia do líder Chama Negra foi incrível. Pássaro Tartaruga riu enquanto observava o massacre à distância. Agora vamos ver se essas guildas ainda ousam intimidar os outros no futuro. Ao lado dela, Espada das Sombras concordou com um aceno. Embora a situação parecesse simples, na realidade, realizar tal façanha era extremamente difícil. Enquanto direcionava os ataques do assassino mecânico, Xifeng também precisava desviar constantemente dos ataques dos outros jogadores. Ele ainda tinha que saber exatamente para onde podia e não podia correr. Se não tivesse um controle perfeito do ambiente ao redor, o menor erro resultaria em sua morte. Com o fim do domínio da tempestade, a calmaria momentânea também se desfez. Quando o assassino mecânico percebeu que algumas pessoas ainda estavam vivas, especialmente Xifeng, sentiu-se humilhado. De repente, o monstro arrancou sua espada serrilhada do chão e começou a girar, transformando-se em um tornado de lâminas. Esse era um de seus habilidades, Tempestade de Lâminas. O tornado possuía uma sucção poderosa, puxando os jogadores para dentro de seu ataque com facilidade. Além disso, sua velocidade de movimento era extremamente alta. Ele consegue afetar meu movimento mesmo a 30 metros de distância. Se eu me aproximar, posso ser sugado. Xifeng rapidamente pegou um pergaminho de velocidade de sua bolsa e o usou. Em seguida, correu em direção ao agrupamento das várias guildas. Enquanto isso, um general guardião de nível 150, nível 2, que estava a apenas 6 metros do tornado, foi imediatamente puxado para dentro dele. Uma série de números de dano acima de 10.000 apareceram sobre sua cabeça. Em um instante, o guarda morreu sob a tempestade de lâminas do assassino mecânico. O dano assustador fez todos suarem frio. Agora, qualquer pensamento de matar aquele mutante desapareceu da mente das testemunhas. Só havia um único pensamento: fujam! De repente, muitos jogadores que estavam mais próximos do assassino mecânico começaram a fugir em pânico. Naturalmente, os membros das guildas não foram exceção.
Quando esses jogadores viram Xifeng correndo em sua direção, cada um deles virou e fugiu, esquecendo completamente de atacá-lo. Não havia tolos ali. Ninguém queria se entregar à morte. Aquela cena de perseguição tomou conta das ruas da cidade do Rio Branco. Muitos jogadores que acabavam de chegar ficaram pasmos. Eles já haviam visto um grupo de jogadores perseguindo outro. Mas agora? Dezenas de milhares de jogadores estavam fugindo de um único homem. E mais, eles pareciam ter visto um fantasma. Era a primeira vez que testemunhavam um milagre daqueles. Aqueles caras não são membros da guilda de terceira classe, Coroa do Anjo? Por que estão fugindo? Perguntou um arqueiro que acabará de chegar. Você acha que só a Coroa do Anjo está fugindo? Não vê que há membros de dezenas de guildas correndo com o rabo entre as pernas? Comentou um druida ao lado, que sabia mais sobre a situação. Agora que você mencionou, realmente parece ser o caso. Mas o que está acontecendo? O arqueiro ficou ainda mais confuso. Normalmente, os membros dessas guildas eram extremamente arrogantes e opressores. Eles dominavam as áreas de monstros mais populosas, e se jogadores independentes como eles reclamassem, os membros das guildas os matariam sem hesitar. Por um tempo, muitos jogadores independentes nutriam um ódio profundo por esses jogadores de guilda, embora nenhum deles ousasse expressá-lo. Agora, um milagre havia acontecido. Até os poderosos e arrogantes jogadores de guilda tinham momentos de medo. Em particular, membros da Estrela Negra também podiam ser vistos entre a multidão em fuga. A Estrela Negra era uma das 6 maiores guildas da cidade do Rio Branco. Por que seus membros também estavam fugindo? Você não reconhece o jogador que está perseguindo eles? O druida apontou para Xifeng, que estava no extremo oposto do mar de fugitivos. Esse cara parece familiar. Espera, não é o Chama Negra, o líder da Asa Zero? Exatamente. É o Chama Negra quem está perseguindo essas guildas. Ouvi dizer que a Estrela Negra se aliou a várias outras guildas e enviou seus membros para bloquear o salão de teleporte, tentando impedir que jogadores de outras cidades se juntassem à Asa Zero. Depois que Chama Negra descobriu o plano deles, bem, esse é o resultado. Ao ouvir a explicação do druida, o arqueiro ficou chocado. Um único jogador era capaz de enfrentar dezenas de guildas. Chama Negra ainda podia ser considerado um jogador? Os outros ao redor também ficaram estupefatos. Embora soubessem que Chama Negra era forte, não imaginavam o quão forte. Ele era capaz de forçar dezenas de milhares de jogadores a fugirem desesperadamente. Eles estavam mesmo jogando o mesmo jogo de realidade virtual? Líder Chama Negra, por que não resolvemos isso pacificamente? A Estrela Negra nos forçou a participar desse esquema. Nós realmente não queremos ser inimigos da Asa Zero. Isso mesmo, líder Chama Negra. Nós também temos nossas dificuldades. Se você parar de nos perseguir, estamos dispostos a nos desculpar e compensar todas as suas perdas. Por favor, nos perdoe. Nunca mais causaremos problemas à Asa Zero. Os líderes das guildas em fuga começaram a gritar propostas de reconciliação. Naquele momento, eles estavam verdadeiramente apavorados. Para lidar com o assassino mecânico, eles haviam ordenado que a maioria de seus membros fosse para a batalha. Se todos morressem ali, o dano seria inimaginável. Era possível que nunca se recuperassem e fossem forçados a dissolver suas guildas. Já que vocês falaram, eu os perdoo, Xifeng sorriu. Mas todos vocês precisam morrer pelo menos uma vez primeiro. Chama Negra. Estamos nos desculpando de coração. Rugiu Mão do Julgamento, líder da Coroa do Anjo. Líder Mão do Julgamento, você deve estar brincando. Eu também estou sendo sincero. Quero que vocês morram uma vez. Xifeng sorriu levemente enquanto aumentava ainda mais sua velocidade. A velocidade de Xifeng era muito maior que a dos membros de elite das guildas. Em um instante, ele alcançou a multidão em fuga. Quando ele mergulhou no meio dela, o assassino mecânico agiu como um moedor de carne, puxando um jogador após o outro com sua força de sucção poderosa, transformando-os em partículas de luz dispersas.
Em poucos momentos, as guildas já haviam perdido mais de 1000 jogadores. Com o passar do tempo, o número de mortes disparou. Mesmo com um fluxo constante de guardas NPC chegando ao local da batalha, nenhum deles conseguia impedir o assassino mecânico. Em vez disso, todos se tornaram uma refeição deliciosa para o mutante. Antes que um minuto se passasse desde que Xifeng alcançara os fugitivos, a contagem de mortos já ultrapassava 10.000. Entre eles, as perdas da Estrela Negra foram as maiores, pois Xifeng os alvejou especificamente. Aquela cena horripilante deixou todos os observadores gelados. Se aqueles milhares de jogadores não tivessem se dispersado e fugido desde o início, o número de mortos seria muito maior. No entanto, depois que mais da metade dos jogadores das guildas e mais de 1000 guardas NPC morreram, um homem vestindo roupas brancas apareceu no céu. Sua aparição imediatamente atraiu a atenção de muitos, incluindo a de Xifeng. Aquele homem não era um NPC comum. Era o magistrado da cidade do Rio Branco, Weisman, um grande mago de nível 4. Muitos jogadores suspiraram aliviados com a chegada de Weisman. O assassino mecânico era forte demais. Mesmo com tantos guardas tentando retardar seu avanço, mais de 50.000 jogadores já haviam morrido. Além disso, várias ruas da cidade do Rio Branco haviam se transformado em ruínas. Se tivesse mais tempo, o assassino teria massacrado todos os jogadores na cidade, reduzindo-a a escombros. Apesar de ser apenas um alto lorde mutante de nível 50, o assassino mecânico causará danos imensos. Se dezenas de monstros tão poderosos aparecessem, eles não aniquilariam a cidade do Rio Branco? No entanto, entre todos os jogadores presentes, apenas Xifeng entendia o quão poderoso um mutante era. Um alto lorde comum jamais seria tão forte. Mutantes eram considerados desastres naturais. Quem será mais forte, um grande mago ou um mutante? Naquele momento, Xifeng permaneceu longe do caos, observando calmamente cada movimento de Weisman e do assassino. Grande Mago era uma classe de nível 4. Mesmo no Reino Estrela-Lua, Weisman era uma das figuras mais influentes. Um poderio desse nível só protegeria uma cidade importante como Cidade do Rio Branco. Cidades menores teriam, no máximo, guardas de nível 3. Enquanto isso, o assassino mecânico também era único. Era um mutante que evoluiu de um alto lorde. Se fosse classificado em um nível, a estimativa inicial de Xifeng o colocava como um nível 3 classe superior. Caso contrário, ele não poderia ter derrotado um general guardião nível 2 com tanta facilidade. Agora, o nível 200 Weisman e o nível 50 assassino mecânico estavam separados por apenas 30 metros, encarando um ao outro. A diferença de nível entre os dois era enorme. Sob qualquer perspectiva, não eram rivais. No entanto, quando Weisman e o assassino se enfrentaram, ninguém sentiu qualquer desarmonia na cena. Um mutante? Não é à toa que os guardas não conseguiram derrotá-lo. Weisman não se apressou em atacar. Em vez disso, estudou cuidadosamente o mutante. Seu olhar então percorreu o entorno. As ruas espaçosas ao redor já não possuíam o esplendor de antes. Havia prédios desmoronados por toda parte. Isso fez com que o olhar gentil de Weisman se tornasse gélido de raiva. De repente, o corpo de Weisman emanou uma autoridade intimidante. Mesmo estando a centenas de metros de distância, todos sentiram seus corpos pesarem, sua respiração acelerar. À medida que essa pressão aumentava, alguns jogadores comuns que resistiam à pressão se agacharam involuntariamente, seus rostos cheios de medo, corpos tremendo. A autoridade era algo intangível, incapaz de causar mudanças físicas. Era mais próxima de uma pressão espiritual, um aviso instintivo que surgia quando criaturas vivas enfrentavam um inimigo muito superior, alertando-as do perigo. Os humanos já haviam se distanciado das várias ameaças da natureza, então seus instintos eram extremamente fracos. No entanto, devido ao domínio de Deus, os jogadores começaram a recuperá-los gradualmente. Embora tivessem readquirido esses sentidos, ainda careciam muito de treinamento espiritual. Como resultado, muitos não conseguiram suportar a autoridade de Weisman e se curvaram. Além de emanar sua autoridade aterrorizante, Weisman também envolveu uma área de 100 metros ao seu redor como seu domínio mágico.
Enquanto estivessem dentro dele, a magia suprimia a força de todos, a menos que possuíssem magia igual ou superior. Simultaneamente, esse domínio também fortalecia Weisman. Essa era uma das características aterrorizantes das classes de nível 4. Assim que uma classe de nível 4 usava seu domínio, classes de nível 3 ou abaixo se tornavam ovelhas para o abate. Nesse momento, o assassino mecânico também agiu. Erguendo sua espada serrilhada, desferiu um golpe poderoso contra Weisman. No instante em que inúmeras lâminas de ar varreram o espaço, Weisman desapareceu. No piscar de olhos, ele reapareceu do outro lado do assassino. Reagindo rapidamente, o mutante girou sua espada em direção à nova posição de Weisman. No entanto, o resultado foi o mesmo. Weisman esquivou novamente usando o movimento instantâneo. Após mais de uma dúzia de golpes consecutivos, Weisman não havia sofrido um único ponto de dano. Enquanto isso, seu uso contínuo de movimento instantâneo deixou os espectadores atônitos. Era conhecimento comum que o movimento instantâneo dos elementalistas tinha um tempo de recarga de 25 segundos, com uma distância máxima de 20 metros. No entanto, o movimento instantâneo de Weisman parecia não ter recarga. Além disso, cada vez que o usava, ele se deslocava mais de 40 metros. Como esperado de uma classe de nível 4. Até o movimento instantâneo se tornou muito mais poderoso. Se um assassino de nível 4 dominasse essa habilidade, o assassino já teria sofrido mais de 100 ataques. Shi-Feng já enfrentará várias classes de nível 4 no passado, então sabia exatamente o quão fortes eram. Entre elas, vários eram grandes magos, então ele tinha uma noção geral de suas capacidades. Pelo que sabia, havia diferenças entre os grandes magos de nível 4. Quanto a Weisman, um grande mago capaz de usar movimento instantâneo sem esforço mais de uma dúzia de vezes em rápida sucessão, ele deveria ser, no mínimo, um grande mago de classe superior. Após o ataque frenético do mutante, cicatrizes de 4 metros de profundidade e 40 de comprimento marcaram a rua. No entanto, não importava quantos golpes o assassino desferisse, não conseguia acertar Weisman. O mutante começou a entrar em pânico. Segurando sua espada com ambas as mãos, ele a enterrou no chão, um sinal claro de que pretendia usar o domínio da tempestade novamente. No entanto, Weisman, que até então apenas desviava, finalmente atacou. Uma de suas mãos segurava seu cajado de jade branco, reunindo uma quantidade aterrorizante de poder mágico, enquanto sua boca recitava encantamentos complexos e sua outra mão traçava rapidamente linhas de runas. Escrita tão rápida e runas tão complexas. O encantamento para uma magia comum de nível 3 normalmente tem apenas uma dúzia de linhas, mas Weisman já escreveu pelo menos 20. No mínimo, ele deve estar conjurando uma magia de nível 4. Shi-Feng ficou chocado ao observar a conjuração. Normalmente, grandes magos precisariam de 6 a 7 segundos para escrever 20 linhas de runas. Weisman levou apenas 4. Isso é ruim. Essa distância ainda é perigosa demais. Shi-Feng sabia o quão poderosa era uma magia de nível 4. Tal magia possuía a força destrutiva de um míssil. A 150 metros de distância, ele poderia facilmente ser atingido pelo impacto. Sem hesitar, Shi-Feng virou e fugiu. Enquanto o solo começava a rachar, lâminas de ar jorravam do chão. Weisman subiu aos céus, pairando no ar. As lâminas de ar explodiram, disparando em sua direção. Nesse momento, Weisman finalizou seu feitiço. Ele apontou o dedo que usará para escrever as runas para o céu e, no instante seguinte, um gigantesco círculo mágico azul apareceu sobre a cidade. Magia de nível 4, Perfurador Celeste. Weisman agitou levemente seu cajado de jade branco, direcionando-o para o assassino mecânico. Gás azulado fluiu do círculo mágico, transformando-se em uma lança afiada que despencou do céu. Quando as lâminas de ar e a lança azul colidiram, uma violenta onda de choque varreu a área. Casas a mais de 100 metros de distância foram arremessadas. Jogadores dentro de um raio de 200 metros morreram instantaneamente, enquanto aqueles entre 200 e 300 metros sofreram dano variável. Após a breve colisão, a lança azul perfurou as lâminas de ar e atingiu o corpo do assassino mecânico.
A lança era como um meteoro caindo no chão. No rastro do impacto, ventos fortes sopraram e poeira rolou. Uma onda de choque muito mais poderosa que a anterior se espalhou. Era como se um enorme terremoto tivesse ocorrido. Quando a poeira baixou, todos olharam para o local onde o perfurador celeste atingira. Imediatamente, seus queixos caíram. O local do impacto agora era uma cratera massiva, com mais de 30 metros de profundidade. O poder destrutivo do perfurador celeste ultrapassara todos os imaginários. Toda a rua fora destruída, e, além de Weisman e do assassino mecânico, nada mais restava. Era apenas um feitiço, mas carregava o poder de devastar os céus e a terra. Muitos jogadores presentes começaram a se perguntar se ainda estavam dentro de um jogo. O ar pesado, o vento gélido, o cheiro pungente de sangue, as vibrações do solo e a dor que sentiam eram lembretes constantes de onde estavam. De repente, todos perceberam que o domínio de Deus era completamente diferente dos jogos de realidade virtual que haviam experimentado antes. Em suas mentes, um jogo de realidade virtual era apenas um acúmulo de números e dados. Mesmo se ficassem poderosos dentro do jogo, no máximo, causariam um dano maior. Não seria surpresa um jogador causar milhões ou dezenas de milhões de dano, afinal, eram apenas dados. Não importava o quão realista o domínio de Deus fosse, no final, ainda era apenas um jogo. Nada ali era real. Na era atual, essa crença estava enraizada nas mentes dos jogadores, e eles nunca se desviaram dela. Mas agora, perceberam que estavam errados. Tão forte! Isso é o poder de uma classe de nível 4? Se nos tornarmos nível 4, seremos assim também? Todos olhavam para Weisman, que ainda pairava no ar. Naquele momento, excitação, medo e anseio preenchiam suas mentes. Não havia super-heróis ou espers na vida real. Nenhum humano era capaz de voar livremente. No entanto, tal façanha era possível neste mundo incomparavelmente realista chamado domínio de Deus. Era como se todos tivessem chegado a um mundo de milagres. Diante daquela cena, as pessoas não mais viam domínio de Deus como apenas um jogo. Era um mundo onde poderiam começar uma segunda vida. Subestimei Weisman, pensar que ele consegue lançar magia de nível 4 com tanta facilidade. Graças à sua velocidade impressionante, Shi Feng conseguirá escapar do alcance efetivo do perfurador celeste, evitando qualquer dano da onda de choque. Normalmente, magias de alto nível exigiam longo tempo de conjuração. Durante esse período, outros poderiam interromper o conjurador facilmente. Em batalhas contra oponentes do mesmo nível, raramente havia chance de usar magias de alto nível, optava-se por magias de baixo nível, com conjuração mais rápida. Lançar uma magia de nível 4 no meio de uma batalha, como Weisman fizera, era extremamente difícil contra um oponente de força equivalente. No entanto, mesmo contra um mutante como o assassino mecânico, Weisman conjurou sem esforço uma magia destrutiva de nível 4. Era evidente o quão poderoso ele era. Enquanto Shi Feng observava Weisman, o assassino mecânico emergiu da cratera criada pelo perfurador celeste. O quê? Ainda está vivo, mesmo após levar um golpe de magia de nível 4? Shi Feng ficou ligeiramente surpreso ao ver o mutante ferido. Os efeitos de magias de alto nível não se limitavam a dano de HP. Podiam também afetar a condição física do inimigo. Em batalhas, o HP servia apenas como referência. Em alguns casos, mesmo com apenas 1 de HP, o poder de combate de um jogador não era afetado, ele ainda podia exibir 100% de sua capacidade. No entanto, às vezes, mesmo perdendo apenas um fio de HP, o poder de combate podia cair drasticamente, deixando-o capaz de exibir apenas 10%. O que tornava habilidades de alto nível tão poderosas era que, além de causar dano assustador, também reduziam significativamente o poder de combate do inimigo. Agora, embora o assassino mecânico parecesse um desastre, com feridas cobrindo seu corpo e menos de 50% de HP, a magia não afetara muito seu poder de combate. Que físico invejável! Shi Feng fora um espadachim rei de nível 3 em sua vida passada, então entendia o quão importante era um físico resistente.
Embora o assassino mecânico tivesse menos de 50% de HP, seu HP restante não era muito diferente do de Weisman. Com seu poder de combate intacto, ele ainda podia desafiar o grande mago. No entanto, a aproximação do assassino superou completamente a imaginação de Shi Feng. Após voar para o alto, em vez de atacar Weisman, o mutante deu meia volta e fugiu. A cena deixou todos os jogadores estupefatos. Ninguém poderia imaginar que o assassino mecânico fugiria ao perceber que não podia vencer Weisman. Sua inteligência ultrapassava a de qualquer monstro comum. Infelizmente para o assassino, Weisman não tinha intenção de deixá-lo escapar. Usando o movimento instantâneo, ele se teleportou para o lado do mutante e imediatamente lançou explosão nevada. Inúmeras flechas de gelo atingiram o corpo do assassino, que, em um piscar de olhos, transformou-se em uma escultura de gelo. Seu corpo congelado despenhou-se no chão, criando uma enorme cratera no impacto. Em seguida, Weisman agitou seu cajado. Vários círculos mágicos azuis apareceram ao seu redor, e dragões d'água emergiram deles, lançando-se contra o mutante. Os dragões envolveram o assassino e enterram seus dentes afiados em sua carne, restringindo-o em uma esfera de água gigante. Era magia de nível 2, aprisionamento aquático, capaz de imobilizar o alvo. Agora incapaz de se mover, o assassino mecânico usou imediatamente tempestade de lâminas. A habilidade não só aumentava sua velocidade, mas também o tornava imune a efeitos de controle mágico. Após quebrar o aprisionamento, o mutante girou em direção a Weisman. Reagindo rapidamente, Weisman começou a conjurar outra magia, sua mão já tendo escrito 3 linhas de runas. Um escudo de gelo apareceu, cobrindo seu corpo. O escudo podia absorver dano massivo e, ao mesmo tempo, reduzir a velocidade de inimigos que o atingissem. Mesmo após 3 segundos de golpes consecutivos da espada serrilhada do assassino, o escudo de gelo permaneceu intacto. No entanto, rachaduras já começavam a aparecer, e parecia que não duraria muito. Nesse momento, Weisman finalizou a magia de nível 3, Lança Terrena. De repente, lanças marrom-amareladas irromperam do chão, bombardeando o assassino mecânico. Além de causar dano significativo, as lanças forçaram o mutante a recuar constantemente. Após ser atingido por 21 lanças, o assassino foi empurrado mais de 30 metros. Em um acesso de fúria, o mutante arremessou sua espada contra Weisman. Sem perturbação, Weisman usou o movimento instantâneo para esquivar. Imediatamente, ele bombardeou o assassino com dezenas de serpentes de relâmpago. Enquanto Weisman e o assassino mecânico duelavam, Shi Feng se aproximou silenciosamente. A essa altura, Shi Feng já percebera que o assassino não era páreo para Weisman. Embora o mutante não fosse fraco, mutantes precisavam de tempo para crescer. Originalmente, a diferença entre ele e Weisman não deveria ser tão grande. No entanto, além de ter um repertório de habilidades limitado, o assassino também era inexperiente em esquivas e controle corporal, resultando nessa lacuna enorme. Com seu poder atual, o assassino mecânico poderia enfrentar NPC de nível 3 classe superior sem problemas. Se tivesse mais tempo para crescer, nem mesmo Weisman seria capaz de vencê-lo. Afinal, um mutante evoluído de um Alto Lorde possuía um potencial assustador. E se um mutante tão poderoso fosse morto? Os espólios e a experiência seriam inacreditáveis. Agora que todos testemunharam o poder de ambos, ninguém seria estúpido o suficiente para se aproximar, a menos que quisesse morrer. Os jogadores observavam a batalha de longe, prontos para correr pelos espólios assim que o assassino morresse. Por isso, Shi Feng decidiu agir primeiro. Se esperasse até o fim da batalha, não teria chance contra dezenas de milhares de jogadores. Além disso, ele não estava interessado apenas nos espólios, queria também a experiência do assassino mecânico. Tanto o Anel das 7 Luminescências quanto a habilidade Explosão de Chamas eram úteis para Shi Feng. No entanto, para evoluí-los e aumentar seu poder, ele precisava de muita experiência. Se conseguisse roubar o último golpe no assassino, obteria 60% da experiência do mutante para si mesmo. Não seria um número pequeno. Fim dos capítulos do 346 ao 348. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe.
Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!